Ora, olá, sejam muito bem-vindos a este segundo episódio do podcast da Physis. Desta vez vamos falar com a Teresa Coimbra, de 25 anos, que acabou este ano o mestrado em Física da Universidade de Aveiro. Em primeiro lugar, gostaria muito de agradecer à Teresa por aceitar o nosso convite ao podcast. Não preciso agradecer. E agora, passando a algumas perguntas. Então, fora da universidade, em que extracurriculares ou associações é que já participaste? A maior associação em que eu participei e que tive uma parte mais importante foi na EPS Young Minds Aveiro, em que eu estive como presidente desde agosto de 2017 durante 2 anos. A EPS Young Minds Aveiro é uma secção local do projeto EPS Young Minds, que é um projeto da EPS, a European Physical Society, em que eles pretendem dar skills de leadership e juntar jovens cientistas de vários países e dentro mesmo do país. E, portanto, nós tínhamos de organizar atividades ao desenvolvimento pessoal, profissional dos alunos do departamento, ou divulgação de ciência, e para isso tínhamos um certo financiamento. E, portanto, no fundo, o meu trabalho como presidente era organizar dentro da associação os trabalhos, quem fazia o quê, e representar a associação. Portanto, foi basicamente isso que eu fiz. Foi assim, a maior coisa que eu fiz em termos de associações. Ok. E o que é que te motivou a começar a integrar a EPS e depois a tornar-te presidente? No fundo, eu queria poder fazer algumas atividades que eu tinha ideia, que eu queria poder fazer a diferença e queria poder ver feito, e achei que era uma boa forma de ver isso feito. Portanto, no fundo, foi poder ter ação no departamento, poder mudar o departamento de alguma forma, poder fazer a diferença. Acho que foi um bocado isso. Ter um impacto positivo. Exato. Muito bem. E com o tempo, tiveste algum problema a gerir o tempo? Ou como é que tu fizeste isso? Como é que geriste? É assim, eu acho que fazer parte de uma associação em si, acho que é fácil, acho que é necessário, pronto, algum cuidado com questão de tempo, mas que é relativamente fácil. Em termos de presidência, eu acho que é um bocadinho mais complicado, porque acho que é necessário, há uma maior responsabilização, porque se alguma coisa corre mal, simplesmente fazes parte da associação, a responsabilidade não é tua, mas enquanto presidente tens a responsabilidade de representar, e se alguma coisa corre mal tens de lidar com isso. Isso torna uma gestão de tempo um bocadinho mais complicada. Foi o que eu senti, sobretudo. Eu senti que a minha gestão de tempo era um bocadinho mais complicada do que alguém que simplesmente fazia parte da associação. E, portanto, eu tive alguma dificuldade com a gestão de tempo, sobretudo da vida académica, com esse trabalho de presidência. Portanto, ter de estar sempre disponível, ter de não... Sobretudo isso. Portanto, foi um bocadinho complicado, admito. Estás sempre a dar a cara. Exato. Ter de dar, não é só sobretudo dar a cara, mas é o ter de estar sempre disponível. Ok. E houve alguma maneira específica de gerir o tempo com as atividades, com a universidade, sei lá, com a vida académica, os jantares, saídas com amigos e assim? Houve algum impacto nisso? Acho que com o tempo eu também deixei de levar as coisas tão a sério e acho que isso começou a ajudar. Acho que foi não levar as coisas tão a sério com o tempo e foi também entender que eu estava a fazer uma coisa que era por si só complicada, que era por si só importante e difícil, e que eu tinha mérito por isso e, portanto, podia relaxar um bocadinho nas outras coisas, e era normal que as notas, e era normal que o resto da minha vida sentisse alguma coisa por causa disso, porque tentar fazer tudo bem não estava a funcionar. Pois, isso deve ter gerado muito stress. Exato. Muito bem. E dos teus hobbies, das associações, entre outros, tens algum favorito? A maior parte dos hobbies que eu
tinha na altura estavam de alguma forma relacionados com a universidade, Uhum. Fazia voluntariado naquelas atividades de verão, fazia voluntariado nas competições nacionais de ciência, e depois também criei um banco de apontamentos para os alunos do departamento, criei um movimento para melhorar a saúde mental do departamento, portanto eram tudo coisas muito relacionadas com a universidade. Agora que eu terminei a universidade, os meus hobbies são sobretudo ler livros, comecei a ler muito mais livros, redes sociais, essas coisas muito, muito, muito normais, sobretudo aproveitar agora esta altura em que estou mais relaxada, agora que acabei e antes de começar um novo emprego, portanto tenho hobbies muito banais agora. Deve ter sido um choque muito grande. Passar a Sim, vida... foi um bocadinho grande, passar daquela fase final da dissertação do mestrado e aquele trabalho todo intenso para depois poder descansar, foi um choque muito grande. E quando chegasse a essa fase de descanso, não sentiste que ou não estavas a ser produtiva, que tinhas aquele bichinho a dizer tenho que ser produtivo, tenho que estudar, tenho que dar alguma coisa? Não, tenho que descansar de uma forma produtiva, eu não estou a descansar bem, este descanso tem que ser mais produtivo. Foi. Tenho que programar alguma coisa, tenho que fazer alguma coisa extracurricular acima. Isto também é importante. Descanso tem que ser produtivo. Tenho de aprender coisas novas, tenho de aprender coisas novas no meu descanso, para ele ser produtivo. Pois. E achas que houve vantagens e skills que tenhas ganho com esses hobbies? Ou quais é que são? Sim, claro. Acho que, sobretudo, que os primeiros que eu disse, que estavam relacionados com a universidade, ganhei imenso com o voluntariado. Acho que tornou-me mais capaz de desenrascar, abriu-me os olhos para muita coisa, deu-me outra vontade dentro do próprio departamento, dentro da própria universidade, permitiu-me conhecer pessoas novas, permitiu-me adaptar rapidamente às situações, mesmo na questão do banco de apontamentos, permitiu-me fazer diferença. Isso é importante nós sentirmos que estamos a fazer diferença e que estamos a ajudar para o futuro e que estamos a fazer a diferença para quem vem depois, e isso são coisas muito importantes. Pois são. Portanto, acho que isso foram coisas que eu ganhei com aquilo que eu estava a fazer no meu tempo livre. Sim, foi sempre uma constante mudança, uma constante avalanche de novas situações e desafios. Uhum. Então, que coisa interessante é que tu dirias sobre ti, que a maior parte das pessoas não saberia? Pois, assim, sempre aquelas questões difíceis, assim, para alguém que está a ouvir o podcast e também não me conhece, é difícil dizer uma coisa que as pessoas não saibam porque as pessoas não me conhecem. Exato. Mas fosse algum amigo teu. Novo. Mas eu diria algo interessante sobre mim. Publiquei 2 textos informativos para o Público 3 sobre saúde mental no ensino superior, que foi uma coisa que eu também, foi uma das coisas que fiz, que é um bocado fora daquilo que espero do meu curso, portanto, não sei se a maior parte das pessoas sabe, diria talvez isso. E quais eram os temas, os assuntos específicos? Sobre saúde mental, foram informativos, foram com dados, estatísticas, sobre a saúde mental. O primeiro foi sobre saúde mental na licenciatura e o segundo foi sobre saúde mental na mestrado e doutoramento, com dados, com estatísticas. Porque acho que é uma questão muito importante e que não está a ser... acho que agora está a começar a ver a luz do dia, mas não está ainda a ser debatida como deve ser e não está a mudar rapidamente o suficiente. Ok. Pelo menos está a ir a passinho a passinho? Sim, acho que sim. E acho que é importante todos nós tentarmos fazer a diferença e todos nós tentarmos mudar à nossa volta. E acho que isso é muito importante. Sim, e acho que isso por isso é importante estarmos informados. Foi uma das razões por causa que eu quis fazer os textos, porque acho que é importante estarmos informados do que existe, de como estão as pessoas à nossa volta. Ok, e tiveste de gastar muitas horas a pesquisar as estatísticas. Um bocadinho, mas eu acho que valeu a pena.
Ok. E agora, antes, uma situação engraçada ou embaraçosa que te tenha acontecido nas atividades? Uma vez nós estamos a organizar um concurso de posters científicos. Basicamente, os alunos tinham de apresentar um póster científico e tínhamos um júri que era feito de professores e investigadores do departamento. Ok. E eu não tinha requisitado uma sala, porque não, mas havia sempre uma sala livre, ou eles tinham sempre uma sala de investigação, alguma coisa. Só que naquele dia andávamos de sala em sala e estavam todas ocupadas. E eu tinha o júri para decidir quem é que ia ser o vencedor e não havia sala. E a única sala que estava disponível nessa hora era a sala de núcleos, que é uma sala, nós chamamos de sala de núcleos, que é uma sala onde os núcleos e a associação que presidia podem ter reuniões, guardam as coisas, etc. O que é que acontece? Como todas as salas, normalmente, para os núcleos, estava com algumas piadas internas, com algumas piadas menos safe for work, com alguns posters do enterro, que não são exatamente de alguma coisa que eu queria numa sala adequada para os professores e investigadores, e portanto eu tive de os deixar à porta, pedir um segundo e ir à pressa, apagar os quadros todos, pegar nos posters e meter por cima desses posters, tudo enquanto eles, esperem só mais um bocadinho, pode ser, é tentar arrancar os posters, podia, tudo, a olhar à volta, a tentar encontrar tudo que pudesse minimamente ter um segundo sentido, depois poder deixar entrar. Isso é muito constrangedor. E correu tudo bem? Acho que sim, mas eles também nunca comentaram. Portanto, se viram alguma coisa estranha, não me disseram. Esperemos que não. Mas também depende de cada professor. Haveria professores que se calhar tinham-se rido. Tinham levado bem. Que tenso. Bem, e agora passando a outra parte. Atualmente participas em algumas atividades que referiste até agora? Não, porque agora estou dedicada, estou nas férias antes de me dedicar ao primeiro emprego, portanto, não. Não. Ok. E tens algumas dicas para quem queira fazer algo parecido ao que fazes e não saiba como começar ou que tenha começado há relativamente pouco tempo? Acho que, assim, primeiro, quando eu comecei a presidência, eu não tinha tido experiência nenhuma anterior em associações. Portanto, eu comecei do nada. Isso dificulta sempre um bocadinho. E acho que nós achamos sempre, uma das coisas mais importantes que eu aprendi foi que nós, quando organizamos uma coisa, temos uma ideia de como é que a coisa vai correr. E, portanto, quando finalmente acontece, achamos sempre que correu mal porque nós estamos a comparar com a ideia que tínhamos. Quando, na realidade, se compararmos com quem participou na atividade, aquilo correu muito bem. Porque a pessoa não sabia a ideia que nós tínhamos na nossa cabeça. E eu demorei muito tempo a perceber isso e eu consegui compreender que as atividades até corriam bem. Porque para mim corriam sempre mal. Porque eu tinha aquela ideia na minha cabeça de como é que elas deviam correr. Portanto, isso sobretudo, não levar tudo tão a sério. É normal errar. No início, no fim, no meio, é normal errar. E que não se tem de fazer tudo bem à primeira ou à última. É normal errar. Até posso ter aquela ideia não formatada, isso às vezes até pode acontecer em espetáculos, portanto estás a dar um espetáculo de dança assim e os dançarinos sem querer enganam-se numa das danças, mas o público, como não sabe como era suposto, Nem se apercebe, exato. Não se apercebe e acha que está tudo muito bem. E como é que vês o futuro nestas atividades, nas associações, no ativismo da saúde mental? Assim, em relação à Pension Mind, eu espero que eles continuem com as atividades, tanto quanto eu consigo ver até agora, eles têm tentado ter um futuro excelente, portanto espero que aquilo que eu comecei, no fundo, continue daqui para a frente excelente. Em relação ao resto, tudo aquilo que eu penso que comecei, penso que ajudei, espero que continue, espero que seja diferente daqui para a frente, espero que a saúde mental seja levada mais a sério daqui para a frente, tanto no departamento, como em geral no ensino superior, como em geral no mundo.
E se eu puder participar um bocadinho nisso, e se eu puder ajudar um bocadinho, vou continuar a ajudar. Muito bem. E até se nota, nos últimos anos tem havido grandes avanços e uma grande proliferação de artigos sobre a saúde mental, de estudos, de atividades, mesmo, por exemplo, o Departamento de Física da Universidade de Aveiro, há várias atividades, o Lua, que é uma linha telefónica, ou várias plataformas que os alunos podem contactar, e outras coisas assim, por isso diria que também estamos a caminhar para um bom futuro. Exato. Ora bem, e quanto a físicos preferidos, tens algum? Ou alguns? Eu diria a Marie Curie, por ter sido a primeira mulher em muita coisa, por ter sido uma mulher que se destaca, mas queria também apontar a todas as mulheres cujo nome foi esquecido pela história, porque o trabalho foi roubado por homens e são esses homens que nós conhecemos hoje em dia. E, portanto, queria reconhecer também todas essas mulheres cujo nome foi esquecido pela história. De facto, ao longo dos anos, principalmente no século XX, no início do século XX, havia muitos casos assim. E muito antes disso. Ao longo de toda a história, não só na ciência, não só na física, mas na literatura, em todas as áreas de saber até. Pois. Muito bem. Muito obrigado. Passamos agora a alguns jogos. Vamos começar por um jogo de resposta rápida, em que nós damos duas opções à entrevistada e ela tem que escolher rapidamente uma delas, de preferência sim ou não. Agora, começando assim. Associativismo ou ativismo independente? Fiquei confusa. Então, vou repetir. O que é independente? No sentido de és tu a desenvolver sozinha as coisas e não como uma associação. Ok. Sim. Sim, o qual? Ativismo independente. Ok. Sim? Ok, sim. Ok. Eu enganei-me, não era sim ou não, mas sim, uma opção à outra. Por isso vamos fingir que está tudo bem. Vamos começar. Astrofísica ou astronomia? Astrofísica. Ok. Física estatística ou mecânica quântica? Física estatística. Representante de curso ou monitora de verão? Representante de curso. Biologia ou matemática? Matemática. Escrever a tese ou escrever artigos sobre saúde mental? Sobre saúde mental. Preferi muito mais. Muito bem. Pronto, e agora o segundo jogo que nós tínhamos era duas verdades e uma mentira. Dizes três casos ou três frases e eu tenho que adivinhar qual delas é que é falsa e quais é que são os verdadeiros. Ok, então vamos. A minha cadeira favorita foi Termodinâmica 2. Já cheguei a beber 6 cafés por dia durante semanas. Já fiquei trancado no departamento depois de horas e tive de chamar a segurança. Qual é que é falsa? Eu diria que é a primeira. A minha cadeira favorita foi Termodinâmica 2? Não é. Digo agora qual é que é a falsa ou... Diz. Eu nunca tive de chamar a segurança. Nunca fiquei trancada. Nunca tive de chamar a segurança. É uma coisa que eu guardo com grande honra. Muito bem. 7 anos lá e nunca tive de chamar. Conheço vários casos em que já houve coisas parecidas ou também embaraçosas nesse sentido. Muito bem. Pronto. E damos assim terminado os nossos 2 jogos que tínhamos. E gostaria então também de terminar o nosso episódio. Mais uma vez agradeço à Teresa por ter aceito o nosso convite. E até ao próximo episódio.